Boa noite. A gente está aqui numa live, na primeira live do Um Minuto Mais Rico, que vai ser uma sequência, na verdade, de um vídeo que a gente fez na quinta-feira. O vídeo falava justamente sobre 3 dicas bem bacanas e importantes para você economizar no bolso na hora em que você vai procurar um imóvel, seja para alugar, para comprar. E agora eu estou trazendo para vocês o Eduardo Figueiredo, que é um amigo meu. Eu vou, durante toda a live, chamá-lo de Dudu, porque não tem como uma pessoa que você conhece há décadas, como Dudu, chamar pelo nome de Eduardo. Então, eu vou começar essa live perguntando para o Eduardo, para vocês conhecerem ele um pouquinho mais. Qual é a formação tua, Dudu? Como é que você se formou? Como é que você entrou nessa coisa de arquitetura? Como é que você se tornou arquiteto, Dudu? Fala um pouquinho para a gente, rapidinho, antes da gente começar. Deixa eu falar rapidinho primeiro, também agradecer o convite, tudo, e é uma honra estar fazendo parte da primeira live, né? Você acabou de dizer isso, né? Beleza. Mas vamos lá. Bom, a arquitetura, para mim, meu pai, né, é um arquiteto até na essência da palavra, né? Ele, excelente arquiteto, não tenho o que dizer realmente, porque se eu vou falar dele, eu vou ficar aqui horas falando. Agora, ele trabalhou com Luz Costa e tudo mais. Bom, isso não importa. Mas o que eu digo é que eu vivi a arquitetura desde pequenininho, né? Quando tinha 10 anos de idade, eu já estava fazendo perspectiva e achando que tinha que mandar lá para... Meu pai era da Sérgio Dourado e tudo, era gerente de projetos lá e tudo. E, bom, e tudo não importa. Mas aí chegou a hora de me formar, de fazer uma carreira. Obviamente, acabei indo para arquitetura. Me formei em 90, eu acho. Faz muito tempo, né? E fiz estágio em alguns lugares, fiz estágio na RIURB, no centro, do lado do... É chato falar, mas é Piranhão, como é chamado. O meu era o Cafetão. Tá? O prédio do lado do É da Piranhão. Fazenda, é o edifício da Fazenda. Tá, E no depois, centro da quer cidade dizer, do Rio. exatamente, no Estácio, na Cidade Nova. Aí, depois, quando me formei, eu não pude seguir, né? Aí eu saí. Trabalhei no Rio Centro, trabalhei até na Manchete, fazendo cenário de novela, na época da Rede Manchete. Alguns conhecem, faz muito tempo. E depois aí, e desde então, eu comecei a estagiar para valer na SW, Arquitetos Associados, que era uma empresa que meu pai tinha com o Slomo Venkert, né? Na época, um grande projeto nosso, para você ter ideia, de início, já foi o Clube Med do Rio das Pedras, do Rio de Janeiro. E eu ia lá, comecei a estagiar nesse momento. E daí em diante, vários projetos, SW, Arquitetos Associados, a gente fez tudo que é de alto luxo, de nível e de... Bom, não importa, mas foram vários projetos e tudo mais, e agora eu estou também... Fiz muitos projetos, grandes empreendimentos, e agora estou indo mais para dentro, né? Estou fazendo muito agora arquitetura interior, especializando, fazendo alguns cursos de iluminação e fico antenado com relação à acústica e tudo mais, tá? E, bom, de resto... Então a gente tá falando com a pessoa certa, né? Que agora que você está são mais de falando... 30 anos, né? Então, muito tempo. Isso é ótimo. Dudu, no vídeo que a gente fez, né, com as 3 dicas que eu herdei lá do meu avô, a gente falava sobre sol, enfim, algumas coisas, né? E além dessas dicas que eu dei, dessas 3 dicas, a coisa mais importante que a gente queria saber era que outras dicas você pode dar para a gente no sentido da pessoa economizar na hora em que ela vai procurar um imóvel para alugar ou para comprar. O que mais você pode sugerir em termos de olhar para a pessoa economizar no bolso, nesses momentos? Fala para a gente. Já adiantando o que você já falou, né, com relação à insolação, é claro que é super importante, né, você levar isso em conta por conta de várias coisas. Você tem apartamentos no mesmo edifício, você tem um apartamento que, o que tiver com a orientação melhor, você vai entrar num apartamento, vai ter muito menos mofo nos armários, vai ter... Ou seja, são 2 apartamentos, mesmo andar, tá? Mesmo edifício, só que um realmente você vê, é nítido, tá? E... Bom, gente, a gente caiu e a gente voltou.
Então, a gente está voltando aos poucos, estamos nos reajeitando, mas vai dar certo. Isso é típico de tecnologia, todas as lives acontecem isso é normal, isso é de praxe, né? Mas a gente está de volta. Podemos continuar? Vamos lá? Vamos lá, vamos, não vamos? Estou esperando aqui a voz do além. Então, vamos lá. Então, beleza. Dudu, então você falou um pouco disso, a gente também estava perguntando que outras dicas. Então, o sol, você estava falando que é uma coisa importante por muito causa do importante. mofo e tal. E o que mais você pode dar de dica para quem está nesse momento procurando o imóvel? Primeiro também, por exemplo, qual a intenção que a pessoa tem quando vai entrar no imóvel, né? Porque, por exemplo, você vai querer mexer no imóvel, você vai querer fazer mudanças, não só para alugar, como para comprando também, né? Porque existem determinados tipos de estrutura, por exemplo, ou maneiras de construção que você não pode mexer nada no imóvel. Não pode, por exemplo, tem projetos que são paredes, por exemplo, com tijolo estrutural, né? Que você não pode nem abrir uma porta, uma janelinha para da cozinha para a sala, você não pode fazer nada. Não pode abrir vão para ar-condicionado, zero, não pode mexer nada. Ou seja, se você está querendo mexer no seu apartamento, então isso aí você já descarta de cara isso. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma dica que você está colocando é, quando você vai procurar, você já não entra tipo, vou baixar, vou derrubar essa parede, vou aquilo. Você primeiro vê a questão estrutural, se pode ser feito tipo, ou exato, não. porque alguns empreendimentos começaram, a gente fez muita coisa com tijolo estrutural e tudo mais, né? Tem vantagens com relação à velocidade e tudo mais na hora de construir, mas tem as desvantagens que são essas. Você não pode mexer, né? Não pode mexer no apartamento, não pode fazer nada. E como é que a pessoa pode saber as paredes que pode derrubar e as que não pode derrubar? Bom, isso é agora todo condomínio saiu uma norma que é a NBR 16280, que fala sobre isso, né? Porque depois que teve aquele acidente lá na Cinelândia, né, que caiu aquele edifício, no centro da cidade do Rio, no centro da cidade, né, do lado perto do Teatro Municipal. Os caras lá foram lá bonitinho fazer uma reforma, estão lá de noite fazendo a reforma, né? Porque você começa depois de um certo horário a fazer, estão lá fazendo, resolveram, acho que acharam que tinha uma viga lá que atrapalhava eles, não sei. Começaram a quebrar, não tinha um cara assim, tipo um técnico responsável no momento, veio tudo abaixo. Depois disso, veio essa norma, que é 16298. 16, e a norma, ela estabelece... Essa norma é de obrigação. Agora, todo condomínio é obrigado, o síndico é obrigado a... começou a quebra no apartamento, ou vai fazer uma obra, o condômino, ou a pessoa moradora tem que ir lá para o síndico, tem que ter um responsável, que é uma RRT, um registro técnico, né? Exatamente. Então, aí sim o cara vai dizer, um técnico está habilitado a dizer se você pode abrir vãos, porque a princípio um edifício com a alvenaria convencional, você pode, a princípio, tirar a parede inteira, sair quebrando tudo e preservando a estrutura, entendeu? Abrir vãos, tudo, quer dizer, tem a questão dos canos, né, da parte hidráulica e tudo mais, gás e tudo mais que tem que ser. Mas aí vamos para o nosso foco, que é justamente a economia, né? Então, para economizar, você entrou. Se você não começa a viajar, que vou derrubar, vou mudar, primeiro procura o síndico, pede uma planta estrutural, é esse o termo certo? A gente pede uma planta estrutural, e aí, junto com um engenheiro, o arquiteto, você avalia e ele vai fazer um projeto e vai submeter ao síndico essa aprovação. Exatamente. Muitos edifícios mais antigos nem têm, sabe, essa planta estrutural. Você até consegue, na prefeitura, ligando para 172, você faz um levantamento, você levanta as plantas originais do prédio, tudo, mas tem algumas coisas assim, mas o técnico, o arquiteto ou engenheiro, pode saber dizer, ele vai saber dizer onde é que estão os pilares e vigas para preservar e tudo mais. E até por último, você começa a quebrar um pouco e você identifica. Entendi. Então, a primeira, uma outra dica que você está dando é essa de vamos primeiro avalia o principal é aquilo que eu falei. O cara que vai estar comprando o edifício que é com tijolo estrutural, ele está querendo mexer, ele tem que saber disso. Então, ele parte para outra, não compra esse. Ele não entra achando que você vai, eu quebro aqui, amplio aqui, porque não é assim.
Não, não é Avalia assim. primeiro, porque depois que você Tem que entra, avaliar. você contar com aquilo. Ah, eu vou derrubar o quarto de empregada, vou fazer uma cozinha americana, e não pode, é dinheiro jogado fora. Né? Uhum. Então, o planejamento é Sim. antes. No caso do sol, que a gente está no inverno, mas daqui a pouco primavera, e que inverno louco é esse, quente pra caramba. No caso do verão, a pessoa comprou um imóvel, caiu na cilada de comprar um imóvel, ou não teve jeito, a gente mora onde pode, e a pessoa comprou um imóvel que bate um baita sol da tarde nos quartos. Além de meter um monte de ar-condicionado, que soluções a pessoa pode ter, soluções baratas, né? Que recurso a pessoa pode ter para Tá. aplacar esse calorzão? Um recurso que pode ser utilizado é insufilme, é o que se usa em carro, né? Tá. Você tem películas com fatores de absorção dos raios ultravioleta e tudo mais, então já ameniza um pouco. A questão da insolação, porque às vezes a insolação, quando incide muito sol na janela, é insolação e radiação também, né? Porque além da insolação, você tem os raios ultravioletas que saem, entra queimando tudo, né? Descolorindo as coisas, principalmente vermelho, e radiação do calor, sabe? Então aí você bota cortinas, você bota solar screen, tem cortinas também que amenizam essa radiação, essa insolação. Dá para amenizar bastante, sabe? Cortar bastante. Mas é chato porque às vezes você quer olhar para o teu, você quer olhar para fora, você quer, sabe? Você quer curtir a claridade e tudo mais, você está tendo que sair botando isso filme e cortina. Não tem jeito, vai ter que fazer isso. Mas Ou pelo são menos formas abaixa de a aplacar. cortina. Exatamente, vai ter que abaixar a cortina quando o sol está lá queimando tudo. E Tá, você vai então, ter o prazer de abrir as cortinas quando tiver tempo fechado. quando não estiver batendo sol, você abre e vê a coisa, né? E aí, Exato. a pergunta, uma coisa também que as pessoas perguntam muito, qual foi a coisa mais peculiar que você já usou de reaproveitamento para uma reforma de um apartamento? Qual foi o item assim de reaproveitamento, né? Eu estou falando assim porque hoje em dia as pessoas reaproveitam muito, coisa de como é que a gente faz para entrar nesse universo de reaproveitar, e qual foi a coisa mais escalafobética assim que você já fez de reaproveitamento? Você disse, uau, nossa, super criativo, esse tipo de coisa. Olha, vou te falar, agora com a internet e tudo mais, né? Isso que você perguntou agora com relação a reaproveitamento, o céu é o limite. Você pode botar de tudo, eu já vi de tudo, assim, como decoração, como reaproveitamento dentro do apartamento, até carrinho de mão de obra servindo como vaso de planta, sabe? Eu já usei porta que estava empenada de veneziana, você tira ela, pode ver jogar fora, porque ela está empenada, a madeireira, de onde você comprou, ela te dá uma nova, mas você pega aquela porta, você não vai jogar fora, você vai pegar ela, vai botar num canto com pendurar planta, já vai fazer um jardinzinho vertical nela. São N opções, Tá. são 1000 opções, entendeu? O Fala, céu é o fala mais pra limite. gente. Não, fala mais pra gente. Eu gostei dessa. Você pegar a veneziana, né? Que é aquela. Uma porta de veneziano bonita, que a porta é bacaninha, de madeira. Se ela tiver pintada, você lixa ela toda, deixa ela na madeira e verniza, ou pinta ela em partes. Pô, você tem tanta coisa que você pode fazer. O que é Aproveita a porta de madeira, eu já fiz veneziana? mesa. O que é porta de É, veneziana? É aquela que tem aquelas aquelas portas antigas que treliçazinhas? antigamente, Aquelas que tem a exatamente, treliça que passa ar, é isso? exatamente. Porta veneziana Tá. é porta que ventila. Ela é usada, inclusive, como ventilação. Você tem ambientes que você tem que ter ventilação por norma, né? Hum, Depois a gente fala das normas. é. Mas ela entra como um sexto do cálculo. Ou seja, porta. Mas essas portas de veneziano são para É ventilar. chamada assim, É. porta veneziana. A gente sabe o que é, né? Porta veneziana. Você aproveita isso, você aproveita. Eu já fiz mesa, por exemplo, a minha mesa da sala de jantar é feita com dormente de trilho de trem, entendeu? Quer dizer, eu escolhi bem o mais furado e quebrado possível, assim, fica lindo. Você bota um vidrão em cima e pronto. As pessoas entram, nossa, não sei o quê. Tem um negócio que tem mais de 100 anos, estava lá na trem, sei lá, Maria Fumaça, Rio, Minas, eu sei lá de onde veio aquele dormente. Mas o céu é o limite.
E me diz uma coisa, eu adorei essas ideias porque, enfim, é reaproveitamento e tudo mais. E onde é que a gente acha, por exemplo, essa coisa aí da Maria Fumaça que você catou, esse dormente, né? É, Batente, sei lá. Onde é que a gente acha e o que você sugere da gente ir para achar essas coisas? O que você já bom, fez também para catar isso? você pode até procurar. Eu, por exemplo, como te falei, né, sou família de arquiteto, né, desde pequenininho, então eu ando, já É viajei doido. muito e tudo que é lugar que eu entro ou ando, estou passando na estrada, eu estou olhando para as coisas. Se eu passo essa madeireira, por exemplo, que eu conheci, se chama Millennium, a gente pode até Hum. depois disponibilizar no teu site, né, alguns links, porque ela é muito legal. Ela tem várias madeiras de demolição e coisas antigas, assim, que você aproveita, sabe? Muito legal. E eu descobri isso Ah. andando, indo para uma obra lá em Santa Cruz, estou passando pela Avenida das Américas, lá bem para altas alturas da Avenida das Américas, olhei aquilo, falei, pô, que interessante. Aí falei, aí passei lá um dia e descobri esse lugar e desde então eu tenho feito até móveis, porque as pessoas gostam muito da madeira mais rústica, né? Você tem a Ah. madeira, essa madeireira tem madeiras novas mas tem de tudo quanto é tipo. Então, e sai em conta, é barato, é legal. Quer dizer, não vou dizer que é tão barato, né? Porque madeira não é barato, mas sai em conta, sabe? Você Mas aí fazer isso. essa dica que você está dando é ir num lugar e comprar, mas a pessoa também pode estar andando pela estrada e ver uma coisa numa caçamba de lixo. Você já pegou alguma coisa de Pode. caçamba? Você já Eu pegou já coisa de peguei, caçamba? eu Ah, não peguei coisa de caçamba, mas podia ter pego, tá? Agora, eu já ah, peguei, por exemplo, o cara cortando árvore na rua, a ah. Parque de Jardins cortando árvore, eu parei ali, gostei de um pedaço lá, peguei e estava aqui na minha casa, decorando aqui embaixo. Lá da minha Ah, escada tem um pedaço de tronco. isso eu me arrependi de não ter feito. Tinha caído um tronco aqui na rua, Muito fechou. legal. E eu me arrependi, porque podia dar Vale um a mega pena. arranjo. Foi uma burrice minha. Se Alguém você mais ficar pegou e já atento, levou. se você ficar atento, antigamente isso é uma coisa que a gente está adquirindo agora, mais agora, sabe? Eu não sei, porque Uhum. a gente está evoluindo na realidade, né? Porque isso nos É isso Estados aí. Unidos e outros países sempre foi assim. A minha mulher, ela morou na Nova Zelândia, ela pegou a cama dela na rua. É Ela isso. morou, sabe? Ela achou lá, estava com um amigo andando, as pessoas lá estavam se desfazendo de alguns móveis, e eles pegaram a cama dele, pô, acharam na rua e pegaram e levaram para casa. Quer dizer, isso está acontecendo aqui, isso é evolução, né? Você tinha comentado comigo também, Dudu, antes, uma coisa assim, para você não ter essa coisa de ai, vergonha e etc. Você já tinha comentado comigo uma coisa que vizinho, por exemplo, vizinho vai fazer reforma. Ou entrou um vizinho no prédio, vai fazer reforma e tira a parede, ou tira a parede, não, desculpa, tira a porta e tal, você ir lá e dá uma conversada com ele, né? Isso também é uma coisa legal. Você comentou isso comigo, né? Ah, sim, claro. Você Você diz sabe que que com vai relação. com relação Fala. a você pegar material de reaproveitamento, né? Você está vendo que Ah, alguém está sim, fazendo lógico, não. reforma no teu prédio. Você vai lá e diz, olha só, posso dar uma olhada no que você está Ah, despachando claro. aí? Ah, sim, sim, lógico. Inclusive, até porque, por exemplo, eu tava fazendo uma reforma uma vez no apartamento que existiam tipos de jardineira. Ela tinha uma platibanda com já até da época da construção do edifício, digamos. O Hum. vizinho estava fazendo uma reforma, ele ia se desfazer, digamos, eram vasos compridos de fibrocimento que ficavam nessas platibandas. Ah. Peguei tudo para a obra e falei, olha, o cara está se desfazendo. Peguei essas caixas Ah. de fibrocimento antigas, que perfeitas para platibanda. Meu vizinho, o meu cliente adorou, porque eu fui, pintei e ficou lindo Claro. ali, fez um jardineiro, porque o cara estava se desfazendo, quer fazer a platibanda de outra maneira, ele fazia um outro aproveitamento. O meu aproveitamento na minha obra era jardim. Então, pô, Uhum. ficou ótimo, foi a mão na roda. Então, realmente é bom você ficar atento a isso, atento às caçambas. E hoje em dia, como eu te falei na nossa evolução, a gente está entrando na área do brechó. Antigamente não existia. Você falava em brechó aqui no Brasil, Rio de Janeiro, pô, ridículo comprar coisa usada. Poxa, os brechós estão em alta agora. E você E tem mesmo, brechó até para isso, para decoração. entendi. Você depois dá para gente esses links, porque a gente coloca também nos Sim, comentários esses claro, seria links. Se legal, até alguém porque é exato. Importante, até a pessoa que quer fazer uma reforma saber onde procurar.
E sai muito mais barato, né? Agora, eu Sai. imagino que um dos cuidados que a pessoa tenha que ter é quando você compra uma coisa assim, é questão de você ver cupim, passar um bom produto para tirar, Sim, remover cupim, né? Eu já trouxe uma penteadeira aqui para casa que, nossa, uma penteadeira tem que estar... antiga que deu, quase que Não, fechou de cupim. tem que Eu ter tive que. muito cuidado com o famoso barato sai caro, né? A gente sempre Mas mesmo prega assim, a economia inteligente, né? E aí, Dudu, disso tudo que a gente está falando, né? Ok, você já falou de certas coisas, a pessoa ficar atenta quando vai entrar, etc. E questão de home office. As pessoas agora, nesse momento, nessa era que a gente está vivendo, muita gente passou a trabalhar efetivamente de casa. O que você pode dar de dica para a gente em termos de você criar um home office que seja eficaz? Mas o mais importante é o seguinte: você já deve ter feito projetos antes desse momento e agora? Como é que aumentou o número de projetos nesse novo momento, nesse novo mundo? Bom, inclusive hoje mesmo saiu uma matéria no UOL falando sobre isso, sobre home office, sobre o aumento dos home offices e que isso também figurava como uma espécie de mostrando que eles estão falando, falando que o home office na realidade é mais ela é uma tendência mais do pessoal que tem um nível mais elevado, digamos, de laboral e tudo mais, até porque são muitos trabalhos que não precisam estar efetivamente, né, fisicamente no local, né? É uma mão Alocados, de né? obra mais uma mão de obra mais específica e tudo. Bom, mas isso não importa. Isso saiu no UOL, quem quiser ver lá vê. Mas o home office aumentou muito, até porque muitas empresas, inclusive até uma empresa grande que eu estava fazendo um projeto, eles no início da pandemia eles até tentaram, sabe? Mas inclusive até foi indo, foi baixando a bola deles, e inclusive até um funcionário deles chegou a vir a falecer de Covid, né? E a diretoria foi todo mundo para home office, ficaram só uma parte de logística funcionando. Mas, ou seja, o home office aumentou muito, mas é uma coisa assim, a gente tem vários tipos de home office, né? A gente já vem com a crise, os home offices começaram a aparecer. E com a pandemia eles se multiplicaram. Mas agora essa enxurrada de home office, alguns deles muitos são provisórios, né? Alguns estão para ficar, outros vão ser provisórios e já estão voltando para seus empregos fisicamente, né? E agora, com relação às dicas que eu posso dar com o home office, você tem 3 coisas que são os principais. As 3 principais coisas é a iluminação, a cadeira, né? Porque a parte ergonométrica, de ergonometria, visual, que é a iluminação, e, obviamente, conectividade, né? Você tem que ter uma internet boa. Tá. Né? São as 3 principais. Essas 3 não dá para economizar. É isso que você está falando. Não dá para economizar. Não economize. Não pegue uma cadeira. Vou puxar a cadeira da sala de jantar. Se você for provisório, até de vez em quando ali, tudo bem, mais caro, eu vou te falar. Você vai ter problema. Vai ter problema de saúde, você vai ter vários problemas que não vale a pena, sabe, economia. Então, nesse ponto, você tem que pegar uma cadeira bacana, que gire, que tenha movimento, regulagem de altura, regula a altura do teu monitor direitinho, a iluminação é essencial também. Fala pra gente um pouco dessa coisa da iluminação, né? Tá, vamos falar. Luz natural. A luz natural ela tem que estar incidindo pela esquerda ou pela direita. Pela lateral. Tanto faz, esquerda ou direita. Tanto faz. O importante, o ideal é que ela esteja incidindo lateralmente a tua tela ou a tua área de trabalho, seja escrevendo, que seja o que for. Muita gente fala, sabe, tal negócio, né? Existem as normas, tá? As normas estão aí para... Essas normas, na realidade, elas são aplicadas a espaços corporativos, tá? Porque visa o bem-estar do funcionário,
porque eles estão lá trabalhando várias vezes. Então, obviamente, você em casa, essas normas não são aplicadas à sua residência. Mas é bom saber delas e ter esse conhecimento, porque elas são feitas para manter a saúde e preservar a saúde do funcionário. Obviamente que, então, serve para você. Então, você tem a norma da acústica, tem a norma de iluminação, tem a norma para tudo, tem norma para tudo que você possa imaginar. Tá? E então, com relação à incidência da luz, sempre lateral. Né? Tá. E aí costumo dizer que, por exemplo, a pessoa bota em casa a luz que quiser, tá? Mas, de preferência, quando você for trabalhar, é legal você botar uma luz mais... Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Mas uma luz mais branca, com a temperatura mais alta, é melhor porque ela te deixa mais atento, mais ativo. Tá? Isso até por conta do ritmo circadiano. Né? Isso aí é fácil de ver, quem quiser saber, é só entrar na internet. Tem mil assuntos sobre isso. Você está falando daquela luz branca que você entra em loja de departamento e tá aquela... É isso que você está falando? Exatamente. É uma luz laboral. A norma diz que você, pelo menos na tua área de trabalho, tem que ter 500 lumens batendo onde está na tua região que você está trabalhando. Tá? Agora, ela pode ser mais amarelada, 2.700 Kelvin ou 3.000 Kelvins, e pode ser mais branca. O que eu estou te falando aqui em casa, o ideal é que você tenha de 4.000 para cima. Porque se você estiver trabalhando, ainda mais quando você trabalha em casa, você às vezes muda os seus horários, né? Faz as coisas que tem que fazer, não, vou esticar a noite trabalhando. Se você esticar a noite trabalhando com 3.000 Kelvin ou 2.700, é uma luz que está te preparando para descansar, para dormir, entendeu? Tá. Exatamente. São hormônios que são produzidos no seu corpo, isso por conta do ritmo circadiano, então vai te deixando, sabe, mais propenso a descansar. Exato, te prepara para dormir. Por isso que nos quartos é bom você ter esse tipo de iluminação mais cálidazinha, mais quente, que a gente chama de luz morna. Né? Mais quente não, mais morna. Então, se você tiver home office, estiver trabalhando, é 4.000 kelvins para cima. E como é que a gente sabe isso? A gente vai comprar uma lâmpada. Como é que a gente descobre que é 4.000 kelvins? A 4.000 aqui a gente chama de luz neutra, é um branco neutro. Né? Aquele meio termo já começando a ficar branco, que é ideal para você trabalhar. Não, você pergunta, então, Carol, eu quero 4.000 K, 4K ou 5K. Tem até 6.500. Mas aí, Dudu, a gente vai comprar, de repente, no supermercado. Não tem ninguém para ajudar a gente. Não Como é que a gente identifica? Lâmpada do supermercado. Não compra lâmpada do supermercado. Não, no supermercado vai estar lá escrito. As lâmpadas têm especificações. Tá? Ela vai de muitas até as mais simples, vem lá dizendo luz morna ou luz fria. Luz branca, luz quente, luz branca. Luz... É isso aqui, grosseiramente falando, é luz morna, cálida. Vem escrito cálido. Cálida quer dizer que ela é mais suave. Lá na embalagem tem lá uma luzinha mostrando que está meio amarelada ou meio branca. Então, por aí. Mas não compra lâmpada nesse mercado. Vai numa lojinha mais especializada, é melhor, né? Você acha por que isso? Você acha que, de repente... Sai mais barato, você vai comprar um material melhor. Tá. Entendeu? Entendi. É para evitar a economia de palito, né? Exatamente. Compra em loja especializada, que vai ter alguém que vai saber dizer para você, te explicar, né? Essa lâmpada é assim, essa é assim, né? Então, não economiza... E tem marcas melhores. Você não vai encontrar marcas boas no supermercado. Tá, então a gente já falou de luz, cadeira, agora vamos falar em termos assim de espaço mesmo. O que qualquer buraco dá... Vamos no simples. Qualquer buraco dá para virar um home office? É isso que as pessoas precisam saber, porque da noite para o dia elas tiveram que trabalhar em casa. Até dá. Você pode fazer de home office. Tem gente que usa a cozinha, a mesa da cozinha, tem gente que usa a mesa da sala. Né? Quando não dá, não tem jeito, você vai fazer isso. Agora, provavelmente vai acabar sentando na cadeira que você senta na cozinha, né? Infelizmente, isso pode acontecer. Se for por um longo tempo, e vai ser péssimo isso para a pessoa, porque ela vai ser desalojada o tempo todo da área de trabalho dela, porque galera, o pessoal vai comer.
se você tem uma família com filhos e outras pessoas morando em casa, desmonta tudo, desmonta o circo. Você vai estar sempre sendo pessoal. desalojado da tua área de trabalho. Você tem lá, pô, pega teu trabalho para cá, leva para lá. Então, o ideal é você arrumar um canto mesmo que tenha a menor circulação de pessoas possível, né? E fique lá. Pessoas que têm muitos cômodos em casa, seria ótimo você ter um cômodo só para aquilo. Mas isso é o universo ideal. Vamos para o universo seria o ideal. real. E aí tem questões de acústica, né? Com relação à acústica, você pode amenizar com tapetes, cortinas, coisas simples e baratas. Dá para amenizar um pouco, sabe? Vamos supor que a pessoa teve que criar uma área, às vezes, dentro do próprio quarto, sei lá, vamos supor, né? Vamos dar como exemplo isso. E aí, no próprio quarto, a pessoa coloca cortina, é isso? Ela coloca uma cortina, a cortina, ela realmente evita vazar barulho para dentro do home office? Acontece? Não, porque às vezes, por exemplo, você vai fazer uma live, perdão. Você vai participar de uma conferência, uma reunião, e às vezes você está num cômodozinho muito pequenininho, então você pode, as cortinas, tapetes, coisas com tecido à sua volta, elas, falando já em termos de acústica, elas quebram a reverberação sonora, entendeu? As ondas sonoras, elas acabam sendo amortecidas nessas áreas, nessas regiõezinhas, né? Parece que não, mas é efetivo. Se a gente colocar aquelas coisas tipo tenda árabe, assim, sei lá, tô pensando, tá? Aquela coisa de rebaixar o teto, mas com tenda árabe. Você pega pode resolver. Pano, ajuda, isso também ajuda isso que você tá falando? Ajuda. Fica até uma coisa legal, assim, você bota pode, às vezes fica. Uma decoração, mete... Existem forros próprios para isso. Quem tiver, por exemplo, já no home office, quiser investir e tudo mais, você tem forros acústicos, você tem várias placas acústicas, várias maneiras disso ficar bem legal, sabe? Ou seja, se é uma coisa definitiva... Estou falando basicamente. Se for para valer, você pode até consultar um especialista em acústica, né? Mas você, com uma boa base, você consegue fazer uma coisa boa. Ou seja, você pode... Se é uma coisa definitiva, você investe mais. Se é uma coisa provisória, você pode fazer esses arranjos, né? Botar uma cortina. Que isso realmente ajuda. Ajuda. Cientificamente comprovado que ajuda, se você fizer isso. Sim. Né? Não tem erro, né? Uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: se a pessoa pode escolher, né, qual a área da casa em que ela vai fazer um home office, vamos considerar um apartamento pequeno, né? Vamos considerar 2 quartos, a sala. Vamos considerar que tenha eu conheço algumas pessoas que fizeram do quarto de empregada o seu home office. Se a pessoa puder escolher, o que você recomenda? Realmente o quartinho de empregada, a pessoa fica ali fechada? Ou, de repente, é mais legal ela ir ela administrar o quarto para virar home office e ter uma vista? Se você tiver que priorizar, né, na hora da escolha, o que você prioriza? Eu acho que o principal como eu te falei, quando você trabalha, né, para valer, em home office e tudo mais, você não tem só seu computador, você vai ter materiais que te auxiliam no seu trabalho, né? Ou, sei lá, ou livros, ou não sei, dependendo do tipo de atividade da pessoa. Pastas, então essas coisas. Vão ter pastas, livros, vai ter uma bagunça flutuando em volta de você, não tem jeito. Se você... Agora, aí tem a questão também da iluminação. Aí você está com sabe, se você está sozinho, você pode fazer no teu quarto, tudo bem, porque você vai estar lá usando aquela luz mais branca, né, com a temperatura maior, de 4.000, 5.000 kelvins, e não está atrapalhando ninguém, porque você está sozinho no teu quarto, não importa. Você desligou aquela lâmpada ali e vai dormir. Agora, se você tem tua mulher dormindo ali, isso vai ser ruim para ela, porque vai ser ruim. A luz vai estar lá branquinha, a própria luz do celular, ela não te prepara para o sono, é uma luz azul, né? Você pode fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que é uma luz que prejudica você. Inclusive, cientistas e médicos dizem para você desligar o teu celular
até uma hora antes de você dormir, porque aquilo está ativando teus hormônios. É uma coisa assim, meio Caramba! esquisita. Então, quer dizer, agora, se você tem tal casal, então você parte para a sala. Tenta fazer uma divisóriazinha na sala, alguma coisa assim, Tá. sabe? E ter um cantinho lá na sala. Agora, se você tem uma dependência na tua casa, que seria O que a gente famoso chama de quarto empregado, quartinho de quartinho de bagunça, de empregado, pregar. o ideal seria você montar um home office ali mesmo, sabe? A maioria dos casos que eu já fiz, home office e tudo mais, a maioria deles foi assim. Alguns muito legais, porque tem janela, assim, que dá para o exterior e caramba. Outros já mais apertadinhos, mas... E a sala também funciona, dependendo do tamanho da sala, funciona você fazer uma subdivisão e tirar um proveito ali legal, sabe? Você trabalhar ali sem ser prejudicado até por Aqui em quem casa estiver é assim, curtindo a né? sala. Aqui em casa é assim. Você sabe que fiz Sei. isso. Porque um dos quartos que eu teria para fazer isso é um quarto que bate sol da tarde. Então, gente, fazer um escritório onde tem sol da tarde é loucura. Você vai acabar batendo cabeça, né? É melhor você optar por um lugar que você tem uma vista livre, né? Que vai te dar uma Sim, sim. inspiração, vai te dar aquela respirada. Agora, essa coisa da luz realmente é uma coisa que você botar uma luz forte e ter uma outra pessoa dormindo é para acabar o casamento, né? Você continua Não, empregado e acaba o a pessoa casamento. inicialmente, porque calma, se for um dia ou outro. Calma, calma, Não, calma. calma, que eu digo. Não, porque se for um dia, a gente está falando sobre o quê? Que tipo de home office também, né? Porque se for uma noite ou outra, tudo E é bem. um trabalho que Agora, você se o levou cara para estiver lá casa. mandando ver trabalhando direto, por mais que a sua esposa chegue, não, meu amor, você liga aí, trabalha, ela vai estar sendo prejudicada. Ela não vai saber, mas ela vai estar sendo prejudicada. Então, Porque a essa coisa luz não também fica de. só ali. A luminância, ela espalha para o quarto inteiro. Ela não fica só ali, pá, caindo ali nele. A não Essa ser que o coisa do cara fica com aquela celular. lampadazinha pequenininha, pô, aí não dá, né? Mas aquilo também vai expandir, né? Aquela luz. Se você está falando que o Não, celular. Se a você próprios comenta raios da que o tela do raio do computador. celular. Se você está comentando que o raio do celular causa isso, Sim. uma luzinha, uma luminária também de luz branca ali também vai causar, né? Estou imaginando que a A irradiação luminância é vai menor, espalhar, mas. vai espalhar pelo quarto, vai ter aquele, sabe, ela vai ter aquela presença da luz branca. Não está preparando ela para o sono dela. Você prepara os seus hormônios, você fica mais atento. Então você está indo dormir atento. Não vai dormir. Não vai dormir, Não né? vai ter Vai uma, ficar. não vai ter um sono de qualidade. Entendi. Vamos só recapitular quais são os itens que não dá para economizar na hora de você planejar o teu home office. Conectividade, Internet, tá? mobiliário, a cadeira, né? A cadeira, tá? E ficar atento à ergonomia, né? A posição de telas e tudo mais, a área de trabalho, né? A mesa, a altura da mesa e tudo mais. A cadeira vai se elevar ou vai abaixar em função disso, tá? E uma boa iluminação. E além desses objetos óbvios, eu estava vendo uma matéria tua, né? Uma entrevista que você deu há pouco tempo. O que mais a gente pode usar para poder criar um ambiente bacana? Tá, certo. Bacana. Aí você Um vai para um ambiente que te prepara para cromoterapia, trabalhar. você vai para Isso, odores e isso. difusores. Então fala isso pra gente, que é, enfim, é o que a gente está querendo saber, as dicas, né? Porque, por exemplo, você pode usar essências. Tá? Isso também são cientificamente falando, né? Que tanto as cores quanto as essências também podem estimular você de alguma maneira, né? Com relação à criatividade, como se fala do alecrim e tudo mais. Então, eu falo isso cientificamente, então são coisas que você pode pesquisar isso. Então, aromaterapia e cromoterapia são cores que te dão, por exemplo, o amarelo, que te dá mais criatividade, o azul te dá mais calma. Mas, por exemplo, cores neutras. se você for criar, você está lá, você acabou de montar o seu cantinho, seu home office. E aí você tem que escolher, você vai numa lojinha qualquer e você tem que escolher um aroma. Que tipo de aroma, por exemplo, você escolheria?
para poder manter Alecrim. a pessoa... Alecrim, por quê? Quais são as propriedades do alecrim? Olha, eu Vamos agora, lá? você está me perguntando, eu não sou cientista. Vamos lá. Eu já até me esqueci um pouco. Live que cai não é live. Então a gente tem que cair para criar uma certa emoção. Então a gente está de volta, né? Deixa eu tirar a poeira de novo. A gente estava falando sobre aromas, né? A gente estava falando de aroma, Tá. O que mais a gente pode colocar no ambiente? Aí começa, por exemplo, essas questõezinhas assim, né, que cientificamente se diz, né? Já é uma coisa já estudada. Botar plantinhas, os aromas, por exemplo, canela, que dá... A canela, ela estimula a sua criatividade. Por exemplo, a alecrim é mais a concentração. É isso que eu estava querendo lembrar. Isso. E aí você bota quadros, bota plantas. Já tem estudos de universidades nos Estados Unidos que eles dizem que se você até ter no teu home office um quadro, estou nem falando planta, tá? Um quadro com plantas já te dá uma sensação mais agradável. Ou seja, então, quando você for montar um home office, seria interessante você pesquisar isso, porque são coisas que você acha que é frescura, nós achamos que é frescura e tudo mais, mas é importante. E, ao longo do tempo, isso dá resultado. Você vai trabalhar mais com mais conforto, sua produtividade vai aumentar, sua criatividade vai aumentar, tudo em função disso, de aromas e cores. Entendi. Tá? De aroma você já falou. Certo. Agora, a gente estava falando de aromas e das cores, tá? Agora exatamente. A gente vai... É isso que eu ia te cobrar. Agora é as cores, né? Você vai criar o seu... Você já fez lá a cadeira, tá legal, a luz tá legal, mas e cor? O que você priorizaria Depende muito. Aí já vai muito da atividade da pessoa. Se a pessoa trabalha com criatividade e tudo mais, ela vai botar umas cores mais quentes, mais tipo o laranja, o amarelo. Se você trabalha com... Se você tem um ritmo mais tranquilo, você vai usar azul e tudo mais, e aí vai depender aí se distribui isso tudo numa paleta de cores, mas isso é tranquilo de fazer. Mas dá umas dicasinhas pra gente. Por exemplo, se é criatividade, você já falou do amarelo, do laranja. Amarelo, laranja. Que mais? Vamos pensar isso, quando aqui, eu falo amarelo, laranja, gente, não é pintar a parede toda de laranja, não, tá? É você ter um tampo da mesa laranja, de repente só... tá, sabe, entendi. Quadros com tons de laranja. O ideal mesmo é você ter as paredes tudo tons neutros, né? E você ter coisas pontuais, coloridas. Você está falando de detalhes. Os detalhes, exatamente, né? São detalhes, né? Quando eu falo essas cores, são detalhes. Tá, aí você, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Então você quer uma coisa assim para estimular, etc. Então você bota uma canequinha laranja, coloca um vasinho de plantas que seja laranja, coloca exatamente. um placemat debaixo do seu computador que é laranja, tudo baratinho, mas que são coisas que exatamente, remetem à cor. O teu mousepad. Que é baratinho e você consegue já dar aquele up que você precisa, né? Para dar uma animada. Isso. Aí você falou de se você precisa acalmar, vamos supor, se você é terapeuta, né? Você faz sessões online, de repente um azul já dá uma acalmada, já te dá essa relaxada, claro. Isso. Entendi. Que ficar atento a isso. Porque a gente tem que ficar atento a isso, porque agora tudo é estudado, né? Tudo é ciência. Então a ciência está em tudo, cara. A ciência está em tudo que você faz. Tudo que a gente faz, a ciência está em culto. Então... E eu gostei dessa dica que você falou, que você pode colocar um quadrinho, pega um quadrinho que você já tem em casa, está lá guardado, né? Ou de repente você passa por aquelas lojas baratinhas e aí você encontra um quadro que te remete. Da vida. Isso, lojas, mesmo as lojas de quadro tem várias promoções, vendem quadros lindos, maravilhosos. Aí, poxa, você bota ali no cantinho, aquilo ali vai te dar já te dá uma animação, né? Te dá um retorno, vai trazer um retorno para o teu ambiente de trabalho. Entendi. A gente está sabendo que nesse momento, né, está se falando muito, todo mundo agora virou expert no futuro, todo mundo sabe o que vai acontecer, né, em termos de varejo, em termos disso, daquilo, e a gente está vendo um certo esvaziamento. Aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, a gente está vendo um esvaziamento porque as pessoas foram trabalhar nas suas casas.
o que você já leu, ou o que você sabe em relação às tendências do que se acha que vai acontecer em termos arquitetônicos daqui para frente? Bom, eu vou te falar, por exemplo, a Cirela já está disponibilizando, eles já estão fazendo, por exemplo, a pessoa quer ver um apartamento, já tem um tour virtual do apartamento. A Cirela é uma construtora, né? A A Cirela é uma Cirela, grande a RJZ, construtora, tá? é uma grande Tá. construtora, eles estão fazendo muito isso em São Paulo, e obviamente que vai vir para o Rio também. E com drones, mostrando, o drone vem voando, mostra a posição, o drone vai perto da janela, já mostra a vista que você está vendo, te falam sobre insolação, sobre, sabe, questões de radiação, posição do sol, tudo isso já está sendo feito. Essas plataformas estão ficando cada vez mais baratas, então e agora isso está meio... Agora, botar um negócio, né? A gente fala sobre evolução, mas muita coisa também e não é, sabe? Aquela coisa de, por exemplo, por mais que você ache legal, você está virtualmente vendo lá, né, o drone, tendo noção de tudo, isso é ótimo. Mas o cara não vai fechar se não for lá olhar, né? Então ele vai, quer dizer, então tá esse misto, né? Tem as pessoas que aceitam e se engajam na tecnologia e estão lá cegamente ligadas nisso, né? Não precisa mais, bota o presencial de lado, mas tem as pessoas que querem tocar, que querem ver, sabe? Então isso ainda está um meio termo. Agora, muito está se falando sobre isso com relação ao home office e tudo mais, mas muita coisa também está sendo provisória. Essas coisas vão voltar, né? Os escritórios, eles ainda precisam, sabe? Muitos, dependendo do tipo de laboral, preciso do cara estar lá fisicamente Em lá na conjunto, e tá em empresa, em conjunto, né? conjunto, estar trabalhando, sabe? O home office, sabe, pode ser até que uma parte pequena da empresa vá ficar em home office, mas as empresas vão voltar a, a ficar efetivamente trabalhando. A IBM são empresas que eu tenho amigos que trabalham na IBM, trabalham nessas empresas de informática. Bom, eles já trabalham remoto, já, sei lá, 20 anos atrás já trabalhavam remotamente, né? Mas também ficavam indo na empresa. Então, essas empresas, claro que, poxa, a IBM da vida e tudo mais, eles têm uma fração maior já realmente funcionando home office remotamente, mas muita coisa ainda vai voltar. Então, Você acha que vai ser um misto, né? De home office com é, voltar, não é essa coisa de várias acaba. empresas do ramo de imobiliário corporativo, né, eles falam sobre isso, não, vamos lá, e estão fazendo linhas para home office, que são linhas de fácil montagem, com cadeiras mais em conta também, tudo, sabe, coisas Entendi. simples, legal, para atender esse público do home office. Mas eles são assim, eles têm que fazer isso, né? As construtoras não podem parar de ir atrás de terreno e por aí vai. E as empresas não podem parar e o assunto é home office, então se fala sobre home office e vai cair fundo e vende muito para home office, né, e tudo mais, mas isso não é uma coisa que acho que ainda é cedo para dizer que veio para ficar, né? Muitos Entendi. ainda estão naquele meio termo. Ninguém sabe nada, né? A gente a gente está indo vivendo, mas a gente não tem É. certeza do que vai E aí o que a gente acontecer, né? faz? A gente pega e aí por aí vai, né? A gente pega quanto mais informação melhor, né? Você tem que estar se informando o tempo todo. Essa outra tendência também, por último, que a gente leu algumas matérias dizendo que as pessoas estão querendo sair de bairros ou de locais em que elas viviam que eram mais próximos, prédios muito próximos, e agora elas estão querendo morar em locais mais amplos e etc. Isso realmente é uma tendência ou isso é mais conversa de empresa de corretagem para poder, Não, né, claro fazer as que pessoas... exatamente. O que acontece? Quando as coisas vão acontecendo, existe uma evolução, né, de tudo. Só que a gente esbarra com uma coisa chamada realidade, né?
Uhum. Então, por exemplo, essa matéria que você está falando, essa matéria que saiu falando sobre isso, né? Sobre, poxa, vamos fazer como nos Estados Unidos, né? Que as pessoas migram para os subúrbios e se Uhum. afastar dos grandes centros e não sei o que lá. Não é a nossa realidade, né? Não. Quanto mais afastado a gente estiver dos grandes, dos melhores lugares, ou dos lugares mais aglomerados, assim, digamos, melhores, pior você vai ficando, porque você fica com medo de ser assaltado no caminho para casa. É verdade, Então, é é uma verdade. realidade que, poxa, tudo bem, vamos falar aqui lá da Grota Funda, por exemplo, lá aqueles lados lá da Rexinga-Marambaia, Guaratiba. Ali tem terrenos, são lotes imensos. Pô, ali você tem... Estou falando já sobre legislação Tá. e já estou falando já de uma macro-urbanismo, né? Lá tem lotes que você pode construir até 10 pavimentos, sabe? Eu já cheguei a fazer, nós chegamos a fazer estudos para aquela região ali, para mais distante, mas é o tal negócio, né? Ainda está cedo para o pessoal Você, se para ir de deslocar um até ponto lá. ao outro, você sai de uma Fica com reunião para ir lá. medo, você fica com medo e fica cada vez mais longe. Esses lugares estão ficando cada vez mais longe, porque também fica muito trânsito para chegar neles, né? O Recreio dos Bandeirantes foi um lugar que se desenvolveu muito, é muito gostoso lá, legal pra caramba, tem uma praia, uma qualidade bacana. Agora você está no Recreio, tá bem. Agora sai do Recreio, sabe, para ir à Barra. Antigamente você fazia isso em 15, 20 minutos. Hoje em dia você leva muito mais tempo. Mas aí a gente está falando daquela máxima que é você tentar morar perto de onde você trabalha. Né? Quer dizer, a gente está falando de um bairro Recreio aqui no Rio de Janeiro, que ele é mega afastado, e aí o que é legal é você morar e trabalhar ali, nesse mesmo bairro, como também a gente tem Alphaville em São Paulo, que é fora, né, da cidade de São Paulo, é Barueri, é legal você trabalhar e morar ali. Largou a luz no pé. Quando você tem que, gatinho que você tem, tá aí no pé, quando você tem que sair do centro... dela. Essa é outra vantagem de você trabalhar em home office, né? Você pode ficar perto dos seus bichinhos, né? Ela tem uma lulinha de estimação que ela carrega na boquinha, muito bonitinha. Ela largou aqui no meu pé. Sorte que ela não veio miando muito, né? Não tem problema. Mas essa é uma das. Eu acho essa só uma. vocês verem aqui, vale até a pena, é isso que ela carrega. Ela veio lá de baixo pela escada, trazendo isso na boca e largou no meu pé. Muito fofa. Ela tem 17 anos. Mas vamos lá. Essa é a vantagem de você trabalhar em home office, né? Exatamente. Se bem que já tem alguns escritórios que aceitam, né, também bichinhos, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma moça de uma empresa de placas de metais, né? Ela é de Santos, uma empresa, uma fábrica de Santos. Eu estava falando, tirando dúvidas sobre placas, perfis metálicos perfurados e tudo mais, e aí, de repente, eu falando com ela no telefone, eu achei que ela estava na empresa, já. Tá. Aí, de repente, um choro de neném, cara. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, você está de home office, né? Ela, você me desculpa. Eu falei, poxa, não, gente, tranquilo. Hoje em dia é assim mesmo. Mas eu poderia jurar de pé junto que ela estava, imagina, uma empresa grande, falando com saque, achando que ela estava na empresa, não, ela estava em casa, home office, nenenzinho. E aí a gente volta à questão inicial, que uma das coisas que você não pode economizar é na conectividade. Você pode estar em qualquer buraco do mundo, mas se você tem uma conexão boa... Exatamente. Que não trava, etc., funciona, né? Uhum. Eu acho que é isso. Tem mais alguma última dica que você tem para dar para a gente? Com relação sempre à posição, né? Gente, não vai botar monitor de frente para a janela, tá? Por favor, tá? Eu às vezes, eu fico vendo, assim, né? Como imagem de referência, home offices até muito bacanas, muito lindos, cara, com monitor na janela, assim, olhando para a janela. Se o cara tem uma fachada voltada para o nosso caso, Rio de Janeiro, né? Se você tiver voltado para o Cristo Redentor de braços abertos. Não, você tem que ver a incidência solar. Você tem que estar voltada para o... Se você tem a sua fachada voltada para o norte, beleza. Você vai ter o sol passando para cá, para lá, sem te incomodar nem nada. Você até, dependendo da... Porque a claridade vai te ofuscar. Então, vamos botar sempre
de lado, luz natural sempre de lado. Você Vai olha para até o lado atrapalhar. e vê, curte, mas não vai te ofuscar, vai te dar problema de dor de cabeça. A gente vê muito projeto também bonito, ou a gente vê cenário de TV, cinema, em que você vê assim o quarto, você vê a cabeceira da cama debaixo da janela. Mas não é por aí, né? Porque você quer acordar e você quer ver a vista. Você não quer que a cabeceira da cama esteja debaixo da É, janela e você vai olhar o tem, quê? Para a parede? Então, existe, essa é a questão gente de precisa gosto, levar em né? consideração o cenário, né? O cenário E como versus vida. e como as normas, como a gente falou, não são aplicadas à residência, né? Então você faz na tua residência o que você bem entender. É, Agora é bom mas você prestar atenção nas normas para você se cuidar, né? Porque você vai se beneficiar, só se beneficia com isso. tá. Tem mais alguma última dica? Acho que foi bacana, porque já deu uma visão geral. Tem mais alguma última dica para você dar para a gente, além de ficar de olho nas caçambas de lixo, negociar e etc. É isso que eu falei mesmo, com relação ao home office, se atenta à norma. Você não precisa seguir ela, mas é bom saber. Então, é fácil de ver. Norma de iluminação, norma de acústica, sabe? Tá. Agora eu tenho E é uma isso. dica boa. Agora eu tenho uma dica boa Você quando sempre tem. você. Eu sou a mulher das dicas, né? O nosso canal é para isso. Que Aham. tá tendo muito agora leilão, infelizmente, de hotéis que fecharam, tiveram que fechar. Então tá rolando muito leilão na internet, de coisas relacionadas à cama, cadeira e tudo de muito boa O famoso qualidade. brechó. É o brechó, aquilo que eu te É, falei, evoluímos. então fica de olho também nesses leilões que valem super a pena, que são objetos seminovos e que você pode comprar e montar o teu canto e o teu apartamento, né? Uma coisa que vale a pena. Essa é uma E dica, né? agora, uma outra dica boa. Não é puxando sardinha para o meu lado, não, para minha Ah, categoria, mas se você tiver algum amigo que seja o design interiores, ou arquiteto, sabe, tudo mais, é bom perguntar, não custa nada ouvir um profissional, sabe? Porque você chegar e achar, não, eu sei disso, você sabe da tua área, pô, entendeu? é. Então, eu já tive casos de home office que o cara ia fazer uma coisa e eu falei, não, não, por favor, faz isso, isso, aquilo. Aí eu insisti, ele fez e me agradeceu depois, entendeu? Então, Entendi. sabe, não cobrei nem nada, tá? Fiz na amizade. Então, quer dizer, se você tem amigos, tem que pagar, mas se você tem amigos e tudo mais, sabe, busca um profissional. Se eu for me meter em alguma coisa de legislação, eu vou buscar amigos advogados e tudo mais. Se tiver que pagar, eu vou pagar, mas, sabe, não tenta inventar da tua cabeça. E cuidado com quem você segue também, né? Porque tem muita gente também que são caras que são grandes youtubers e caras de Instagram aí que estão falando um monte de abobrinha, sabe? E tem milhões de seguidores e É. empresas até do ramo patrocinando e tudo mais, e o cara não é tudo aquilo, sabe? Quer dizer, o cara é Não bom tem de, embasamento, não tem. o cara é bom de falar e coisar, e esses caras estão aí, estão em evidência, sabe? Então, quer dizer, aí tem muitos arquitetos e muitos design de interiores, iluminotécnicos, caras fantásticos e que estão apagados aí, perdendo espaço para um monte de gente aí que tá falando um monte de coisa. Assim. Muitos falam coisas boas, mas também tem que ficar atento, né? Porque tem muita abobrinha por aí. A gente toma muito cuidado no nosso canal, porque também a gente recebe sugestões de dicas, mas a gente sempre testa antes, porque Não, aí você se é, preocupa em ter a fonte perfeita, claro, é isso aí. é o grau de responsabilidade muito grande você falar alguma coisa, dar uma dica para uma pessoa que é uma roubada, ou que é algo que possa vir a fazer mal. E a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Eu acho que é isso, a gente ficou um tempão aqui, a gente espera que as dicas tenham sido úteis para quem está procurando o imóvel, para quem precisa fazer o seu cantinho. E qualquer dúvida, pode mandar para a gente no E no nosso teu site aí e-mail, você bota lá no teu, no YouTube, no na canal do tua, YouTube, na na descrição. tua descrição, você bota lá as normas, a gente deixa as normas lá para o pessoal ver. Inclusive tem dessas empresas que fazem, né, mobiliário corporativo, algumas Uhum. delas, não sei se posso falar nome. Pode. Aqui a Tá, gente não é a Ricó, por patrocinado. exemplo, tá, Ah, ótimo. Então a Ricó, por exemplo, ela tem no site dela, está disponibilizado lá um catálogo de exercícios laborais, que é bem interessante. isso é muito legal. A gente pode A colocar pessoa, também na descrição. exatamente.
A gente bota Você o link parar lá um para a pessoa... tempo, alongar, essas coisas todas, né? Exato, exato. Isso Porque, afinal de contas, importante. se você melhora a tua postura enquanto você está trabalhando, etc., você economiza no Ó, ortopedista, na não, fisioterapia, eu vou te nisso falar, tudo, não, né? e detalhe, e na tua produtividade, porque eu vou te falar, eu estou de home office trabalhando, eu estou trabalhando e eu mesmo, com todo o cuidado que eu tenho, a preocupação que eu te perdi pelo menos 2 dias de trabalho, porque eu tive um problema na coluna, sei lá, uma coisa que me deu, sei lá o quê, que eu não conseguia, eu só conseguia ficar deitado. Uma droga. Mas fica atento a isso, pessoal. Tem empresas fantásticas aí que você pode buscar na internet, a Ova Sonics, de forros acústicos e de painéis acústicos e por aí vai. É uma Ah, infinidade de... mas nada também que aquela cortina da sua tia legal você não possa reciclar também, Exatamente. botar um bandô, Exatamente. né? Tem vários Faz um níveis de... bandô, tem um monte de coisa Exatamente. que dá para São fazer, muitos né? níveis de economia. A economia você faz desde o cara que está precisando, está com pouco dinheiro, Dinheiro. e mesmo para quem tem muito dinheiro. Mesmo quem tem muito dinheiro quer fazer economia. E a economia é por aí. Essa economia é muito importante. O que você faz é importantíssimo. Você vê. Quanto mais economia, melhor. Claro, economia inteligente, né? Inteligente, Então, Dudu, exato. eu agradeço muito pelo teu tempo, Ok. por você estar aqui com a gente. E mais Eu uma vez agradeço eu vou também. pedir, curtam os nossos vídeos, sigam a gente, Me Mais Rico no YouTube, porque a gente dá sempre dicas que são práticas, não são dicas só caseiras, mas são dicas que vão deixar você a cada minuto mais rico. Até já. É isso aí, ótimo. Até a próxima. Tchau, Beijo para pessoal. todo mundo. Tudo de bom, boa noite. Tchau, Bom tchau. descanso para todo mundo. Tchau. Bye, bye.